Já estamos ao vivo. Vê se está saindo alguma coisa aí, Celo. Ok, saindo, som perfeito. Esperar o povo entrar aí, deixar o povo de Deus entrar e a gente já vai começar uma live hoje que nós vamos fazer com o intuito primordial de falarmos sobre uma palavra comentada, deixar um legado de um estudo. E o intuito dessa live é deixarmos gravado, e toda segunda-feira vamos ter um convidado nessa live e nós vamos estar ministrando algo poderoso na vida das pessoas que estiverem na live. Então, caiu? Vamos ter um convidado nessa live e nós vamos estar ministrando algo poderoso na vida das pessoas que estiverem na live. Então, deixa o seu comentário aí, deixa sua participação. Nós vamos estar com... Pode ir. Vamos hoje fazer sorteio de alguns livros. Hoje eu estou com um convidado mais do que especial, meu amigo, homem de Deus, presbítero Marcelo, e nós vamos hoje comentar sobre Gênesis capítulo 1. A nossa live de hoje vai falar sobre Gênesis capítulo 1 e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com a nossa vida. E eu queria que você deixasse seu comentário e logo após essa live nós vamos fazer um sorteio. E eu já vou deixar aqui, esse livro, Crescer é Preciso, do apóstolo Pichanini. Vamos sortear esse livro, Aprendendo a Chegar à Estatura de Cristo. Um livro muito bacana. E eu vou estar sorteando também esse livro aqui, O Arrebatamento da Igreja, de Volta à Origem, que esse livro é tremendo. Esse livro falou muito ao meu coração. Tem uma parte de cartologia, uma parte de genealogia muito interessante. Então, para quem gosta de estudar a palavra, e vou deixar também, pega aí, Marcelo, para mim, Alianças Erradas. Esse livro aí, os três que tem aí. Não, é o terceiro aí, tem 3 iguais. Eu vou deixar, são 3 iguais aí, me dá um desses aí. E eu vou sortear também do meu amigo Davidson, pastor Davidson. Eu vou sortear um também nessa live, Alianças Erradas, Vidas Frustradas. Logo depois dessa live, nós vamos estar sorteando esses livros e a gente vai deixar essa descrição para o teu coração. E hoje eu estou com meu amigo Marcelo, irmão, alguém que o céu me presenteou, e a gente vai estar hoje falando sobre esse texto de Gênesis. Vamos estar deixando um legado para o teu coração. E aí eu queria que você pudesse deixar aí o seu comentário, deixe seu nome, deixa aí a sua palavra, deixa aí o seu nome para a oração no final que nós vamos estar clamando. E eu queria dar as boas-vindas aí para o Marcelo. E aí, Marcelão, fala algo para o povo aí. Graça e paz a todos, a paz do Senhor para todos os ouvintes aí. Estamos aqui no intuito de adorar a Deus nessa noite, juntos, comentarmos sobre a criação, de Deus, junto com o arquiteto Jesus Cristo. Vamos tentar elucidar alguma coisa ao coração do ouvinte, trazer aquilo que Deus ministrar no nosso coração nessa noite, dentro da palavra, fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese, para que todos possam compreender e entender o propósito da criação, e o nosso chamado. Isso aí, Marcelo, que é um homem de Deus. Nós estamos deixando aí na descrição, tem um QR Code, logo no cantinho da nossa tela tem um QR Code. Você que quiser aproximar seu celular aí, adquirir aí lá nesse QR Code está o meu livro,
o preço do campo de sangue, o valor da redenção. Você aproxima aí, você vai estar abençoando o ministério, você vai estar abençoando a minha vida. É um livro de uma revelação muito tremenda, Celo, que Deus me deu, e o céu tem falado muito através desse livro. Então você que queira adquirir, só aproximar aí no QR Code, tá? E eu tenho certeza que o céu vai falar poderosamente ao seu coração, ao meu coração, e vai ser uma noite de coisas tremendas e poderosas. Então vamos começar, para não perdermos tempo e ganhar, porque a gente nunca perde quando se trata do reino. Queria deixar esse texto de Gênesis capítulo 1, eu queria ler com você. Diz assim: e no princípio, ficou aqui um pouquinho cortado, e no princípio Deus criou os céus e a terra, e era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o abismo de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, e ele fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja tarde e amanhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Esse texto, né, Celo, a gente leu até o verso 11, ele já dá uma explicação pra gente e tem umas revelações muito bacanas que eu queria decorrer com você, ministrar sobre a vida de quem está com a gente hoje nesse estudo. A primeira coisa que me chama a atenção aí nesse texto, e eu já queria deixar você discorrer um pouco, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é o cuidado de Deus em manter períodos, em trazer a nossa consciência que Deus ele faz as coisas no seu devido momento. Ele respeita os períodos, ele respeita o tempo, ele respeita o momento, e eu vejo as coisas acontecerem em processo. A Bíblia vai dizer que no começo ele foi, e fez os céus e a terra, tudo com uma palavra e ouve. E o que me chama a atenção é que Deus ele poderia com uma palavra construir tudo, e construir de uma só vez toda a estrutura que hoje a gente entende que é perfeita. Mas a gente vê dia após dia Deus num processo aperfeiçoando as coisas que ele criou, e quando ele foi ver, ele foi e depois criou o homem. Então eu vejo, e alguma coisa já me indica que Deus é um Deus de processos. Ele é um Deus que não faz nada, ele poderia fazer do nada e de uma hora para outra, mas ele resolve nos ensinar com Gênesis como ele é um Deus cuidadoso, totalmente, como eu posso te dizer, ele é um Deus de detalhes. Então eu já queria que você discorresse um pouquinho até onde nós lemos, e você pudesse deixar alguma coisa para o pessoal que está ouvindo. Então, Léo, eu concordo com você plenamente, né? Eu costumo sempre dizer no nosso bate-papo, né, que a gente sempre comenta, que Deus ele não pula etapas, ele respeita as etapas, os processos, né? No próprio, né, a teoria da criação, do criacionismo, né? O que é lindo disso é porque Deus, ele, quando ele começa a criar, o texto vai dizer que primeiramente ele cria os céus e a terra, porque o céu sempre é referência para todas as coisas. O céu é sempre referência para a criação, né? E se você for pegar, né, o livro do Gênesis, foi escrito por Moisés aproximadamente no século 15, 13 antes de Cristo, né?
E o que é lindo disso, que até hoje foram criadas tantas teorias, né, do criacionismo, né, sobre o Big Bang, sobre a evolução, e a ciência, cada dia mais, ele testifica do poder de Deus. Ou seja, né, Deus, embora, né, pega um homem e revela toda a sua criação, mas a própria ciência que um dia contestava, hoje em dia é uma ciência que ela vai testifica daquilo que Deus criou, daquilo que Deus formou. E isso que você falou é forte, porque Deus, ele respeita a etapa. Primeiro ele cria, né? A Bíblia vai dizer que ele cria céus e a terra. E a terra ela era sem forma e vazia. E assim é com a nossa vida, né? Quando nós aceitamos a Jesus, né? Deus, ele vem na tua vida, primeiramente ele transforma. Ele primeiro muda caráter. E assim ele vai construindo dentro de nós um caráter de crente, uma transformação. E como você disse, ele não pula etapas. Até porque se ele pular etapas, quando a gente chegar lá na frente, a gente perde toda a estrutura de ser perfeito. A Bíblia vai dizer uma coisa linda, Léo. O edifício, ele bem ajustado, ele cresce, né? E assim a nossa vida, trazendo, né, o texto para nossas vidas, Deus, ele vai nos criando dia após dia, nos transformando. E eu creio, né, que Deus hoje está falando com pessoas aí, que Deus está trabalhando no cuidado. Exatamente, até porque quando a gente vai estudar o texto, quer ver, me presta aqui. Toda vez que a gente vai estudar o texto, a gente tem que sempre ter um cuidado eu sempre digo isso lá na igreja, para as pessoas que sempre estão com a gente. Você lê um texto, a gente sabe que muitas pessoas leem a Bíblia, e muitas vezes falam assim, eu não entendo nada. A gente sabe que a Bíblia é um livro de inspiração, você vai até conseguir com o intelecto ou usando algumas técnicas, sim. Desenvolver e discorrer um texto histórico, sim. Mas a Bíblia a gente sabe que é uma palavra revelada, é algo que o Espírito Santo ele fala através das entrelinhas, né? E como você bem citou, Moisés, quando ele está escrevendo Gênesis, trazendo uma revelação de um tempo que nem viveu ele, a gente entende que ele está falando especificamente para um povo, então é direcionado para alguém que tem uma mentalidade de escravo, porque o povo está saindo do Egito em um período que era para 40 anos de eles estarem em Canaã. Na verdade, eles levaram 40 anos. E uma coisa me chama a atenção, porque toda vez que a gente pega um texto, a gente tem que elucidar para quem é que está ouvindo, né? E a gente entende que o povo de Israel, eles estão o tempo inteiro no Egito, mas tem uma mentalidade de escravo. Tanto que Deus, quando chega à frente do Mar Vermelho, ele fala para Moisés, Moisés, por que tu clamas a mim? Toca lá e o teu cajado e o mar vai se abrir. Porque se Deus mandasse o povo andar sobre as águas, eles não andariam, porque eles tinham mentalidade de escravo. Então Deus teve que abrir. Tanto que quando chega no Jordão, Deus falou assim, agora vocês terão que colocar o pé na água, porque vai ser um processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Moisés está escrevendo e Deus está trazendo essa revelação de Gênesis, ele está tendo todo um cuidado de ele ser diretivo, mas se você, no decorrer do nosso estudo de Gênesis, você vai ver que ele volta ao texto para explicar o detalhe do primeiro, do segundo capítulo. Ele vê que ele retoma, parece que dentro da logística da leitura são períodos diferentes, mas na verdade não, o autor ele volta em alguns momentos para poder trazer mais peculiaridade, mais detalhes de riqueza. Então quando eu leio Gênesis capítulo 1 até o verso, igual nós lemos, foi até o verso 11, uma coisa me chama a atenção aqui também, como eu disse, né? Nós falamos sobre essa questão de Deus, ele ser um Deus tão cuidadoso de nos ensinar processos, nos ensinar períodos. Por quê? Porque até o sexto dia, aqui tem uma revelação bem bacana, até o sexto dia, Deus ele está cuidando da estrutura que vai fazer o homem estar dentro. Lindo isso. Ele está totalmente deixando pronto o ambiente a qual o homem vai estar ali sobrevivendo e vivendo. Só que quando chega no último dia, no sexto dia, que o sétimo ele descansa, a Bíblia vai dizer que agora ele vai preparar o que vai manter ele naquele lugar. Então eu já entendo que Deus é um Deus que ele não só ele prepara o ambiente que nós vamos chegar, mas ele também nos mantém no ambiente que ele nos coloca. Então a gente vê o cuidado de Deus em Gênesis, mostrando que ele é um Deus que prepara o ambiente da tua chegada antes de você estar,
Mas quando você chega lá, ele é um Deus que vai criar situações para que ele te mantenha. Então isso é legal, porque ele está falando sobre esse cuidado. E aí, quando a gente lê, eu queria ser sucinto aqui para te passar a fala. No verso 2 ele diz algo que é tremendo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma coisa que legal, a gente já vê a ação da Trindade se manifestar, né? Porque quando ele fala façamos, ele já inclui o Filho. Aí a gente tem que ir lá em capítulo de João, né? Capítulo 1, né? Sim. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o que é lindo nisso, do Verbo, né? No original, no hebraico, vai falar sobre Logos. A palavra Verbo significa Logos, significa o próprio Jesus, né? Deus, né? Sim. Então Jesus está dentro desde a criação ali, como o principal arquiteto de tudo isso. E o que é lindo nisso que você leu, é porque tem uma coisa na física que é muito linda. Porque em alguns textos, né, em alguns teólogos, né, vai dizer porque o calor, né, é referência. E o frio, na verdade, é a ausência de calor. Então as trevas, na verdade, é a ausência de Deus. Por isso que o texto vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, ou seja, no princípio Deus não habitava nela. E logo depois vai dizer, o Espírito Santo, né, pairava sobre a face do abismo. Na verdade, as trevas ali, que o texto está dizendo, né, a conspiração de Deus ali vai dizer que existia uma ausência de Deus na terra. E é por isso que muitas vezes a pessoa não entende esse vazio que ela tem dentro dela, essa depressão, essa angústia. A angústia, na verdade, às vezes a pessoa está atribulada, a pessoa está endemoniada. Não, às vezes a pessoa não está endemoniada. Às vezes a pessoa está com a ausência de Deus. A pessoa precisa ser criada, precisa ser transformada pelo esse evangelho, qual nós estamos falando aqui nessa noite. Porque o evangelho é transformador, o evangelho é mudança de caráter. Você vai ver lá no livro de Coríntios. Primeira coisa se quiser tirar, que Paulo, quando ele vai chamar os diáconos, a primeira coisa que ele faz é chamar homens cheios de caráter. Sim. Homens, né, dignos, homens... Ele coloca primeiro o caráter à frente dos dons, dos talentos. Verdade. E uma coisa que também me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que, como eu disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Uma coisa que eu entendo, e eu já tive a oportunidade de ministrar sobre isso, que alguma coisa saltou no meu coração para dizer para pessoas que estão vendo e ouvindo essa live, que vão ser ministradas em algum momento, que Deus ele é tão tremendo em nos deixar um princípio do cuidado de podermos olhar que Ele o tempo inteiro Ele cuida de processos. Ele está dizendo assim, existia luz num período e Ele resolve trazer, tinha trevas, Ele resolve trazer a luz, mas Ele não extermina as trevas. Ele está dizendo assim, eu preciso que a luz tenha um período e as trevas outro período. Por quê? Porque há momentos que na luz você precisa entender a clareza da direção, em momentos de treva você precisa respeitar os períodos. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo Deus chama a luz de dia, as trevas, e ele fez. Por quê? Porque ele fala assim, porque toda vez que Deus ele ia executar algo, a Bíblia vai dizer que ele usava a manhã e a parte da tarde. Se você olhar lá, o verso ele, Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite, foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E você vai ler isso em todo o verso 13, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Você vai ver Deus o tempo inteiro usando o dia para a clareza, para construir algo com detalhes, e respeitando a noite, porque a noite ele não produzia, ele parava, porque ele estava ensinando um princípio para mim e para a tua vida, dizendo, você precisa entender que em momentos você precisa ter clareza para a direção e parar de ir fazendo sem a minha direção, sem a clareza do caminho. E Deus está dizendo assim, à noite eu paro, não porque eu me canso, porque Ele vai usar o sétimo dia como referência para descansar, porque Ele não se cansa. Ele só está ensinando um princípio que é lindo. Ele está dizendo, vai ter momentos que você não vai
enxergar nada, você não vai ter direção. Você precisa parar e descansar, porque vai ter um momento, que vai dizer em Salmo 30, verso 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está dizendo sobre período, ele não está dizendo que você vai dormir amanhã e o teu problema está resolvido. Ele está dizendo, o choro vai durar um período, mas ele vai terminar e vai vir a alegria. E a alegria vai terminar, vai vir a tristeza, mas quando vier a tristeza, descansa e vê a direção. Então a gente vê o tempo inteiro. Uma outra coisa que é muito lindo no texto, você vai ver que Deus diz assim, haja luz. Mas quando ele chega lá no verso 4 e 5, ele está dizendo assim, mas olha que lindo lá no verso 14. E disse Deus, haja luminares, expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E seja luminária a expansão do céu para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Olha que incrível, Deus no primeiro dia, ele constrói a luz e as trevas. Mas no quarto dia, ele volta para aprimorar o que ele fez no primeiro. Então eu entendo que Deus, além de ele ser um Deus que respeita o processo, ele sempre tem o cuidado de ir lá para poder refazer e sempre melhorar. Então isso é lindo. E aí eu queria que você discorresse mais um pouco para a gente. Já fui lá para o verso 14, mas até aí a gente já tem uma boa alusão ao texto. Não, o que é lindo disso do que você estava falando, a gente até comentou um tempo atrás, né, sobre Salmo 30, versículo 13, vai dizer que o choro dura uma noite. Eu falei 5, mas é o 13, verdade. Mas a alegria ela vem ao romper da manhã. É isso, Deus o tempo todo ele respeita tempo, porque até a Bíblia vai dizer, né, em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo, o que é lindo isso, porque a palavra vai dizer que a tribulação, ela produz paciência. A paciência produz esperança. E a esperança, ela fomenta em nós a fé. Ou seja, são 4 períodos distintos para tornar a fé em nós. Deus mais uma vez nos mostrando que há um período para todas as coisas. Há uma formação de caráter, há uma formação cristã, há uma formação teológica, há uma formação espiritual, porque muitas das vezes queremos ser muito mais espiritual do que ser teológico. Aí isso muitas das vezes atrapalha. A Bíblia vai dizer que nós não devemos ser demasiadamente santo. A gente achar que conhece mais ou ser mais uma coisa, mais teólogo do que santo, de que buscar mais e ler muito. Ou seja, o crente tem que ser temperado. Ao todo tempo Deus vai dividir isso. E o que é lindo, o que você estava falando a respeito da separação, é justamente isso que Deus vai dizer quando ele cria os luminares. Ele vai dividir tempo, hora, momentos. Aí ele vai lá na frente, lá para Eclesiastes, vai dizer para você assim, olha, no princípio eu separei os luminares para te dizer isso hoje. Há um tempo determinado para todas as coisas. Porque os luminares, eles dizem isso, são etapas. Dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Há um tempo de você dormir, há um tempo de você entregar realmente na mão de Deus e dizer para ele assim, olha, o Deus que criou os luminares, determinou o tempo exato para meses, dias e horas, é o mesmo Deus que quando eu vou deitar, vai me sustentar, porque amanhã é uma nova manhã, há um novo ciclo se começando. Então esse Deus é lindo, cara. E isso é tremendo, porque alguém pode estar ouvindo isso agora, né, Celo? Eu não sei nem se você consegue botar aí a live aí, porque pra gente aqui não tá aparecendo os comentários. Eu não sei o que aconteceu, mas se você puder colocar aí, queria ver o pessoal deixar aí uma mensagem, um nome. Eu não sei quem tá com a gente. A gente precisa, eu vou deixar aqui enquanto o Marcelo roda aqui. Tem uma coisa que é muito tremenda nesse texto, que é o seguinte. Celo, que me chama muita atenção é que alguém está ouvindo isso. Eu tenho certeza que de repente está num processo que está dizendo assim, eu não vejo saída para minhas ações, eu não sei o que fazer, está um momento de escuridão. E o livro de Gênesis, ele nos dá uma clareza exatamente que Deus está dizendo para pessoas hoje. É tempo de esperar
as fases, é tempo de esperar os períodos. Por quê? Porque você está querendo agir na hora de orar, você está querendo orar na hora de agir. A Bíblia vai dizer que quando Jeremias está escrevendo carta para o povo, ele está dizendo assim, continue orando, continue produzindo. Está parado não quer dizer que você tem que estar inércio. Está parado não quer dizer que você tem que não produzir. A gente vai ler, a gente vai ver lá em 1 Crônicas, verso 4, se eu não me engano, 18, posso depois recordar, vai dizer que Merib-Baal era filho de Jonas. Aí que Merib-Baal a gente sabe que é Mefibosete. A Bíblia vai dizer que ele vai para Lodebar e fica num lugar que teoricamente há uma discussão teológica, é lugar de aquecimento, mas Mefibosete é alguém que é aleijado, mas uma coisa me chama, a Bíblia está dizendo que ele está gerando Mica. Ou seja, alguém que está num lugar que teoricamente parece estar esquecido e está produzindo. A Bíblia vai dizer que quando eles estão no cativeiro durante 70 anos, ele mesmo está escrevendo carta para o povo dizendo, construam casas, multipliquem, orem por Babilônia para que tenham paz e consecutivamente gerem vocês paz. Ele está dizendo, vocês estão aí, estão parados, teoricamente, vocês estão presos, mas não quer dizer que vocês não devam produzir. E o que a gente que é cristão entende essa palavra e vê que Deus ele é poderoso, a gente sabe que a nossa arma de ação é oração, jejum e busca. Porque não tem nenhuma melhor ação que seja mais contundente e poderosa do que a ação da oração, do clamor e da direção de Deus. Verdade. Então, quando a gente lê esse texto, a gente discorre sobre essa palavra, eu já vou ler a segunda etapa. Existe um princípio que você vai ver Deus o tempo inteiro, em cada dia, produzindo uma parte, subindo de grau, de nível, voltando no dia, aperfeiçoando as suas ações, manifestando o seu querer, fazendo a sua mão de cuidado e de detalhes, o tempo inteiro acrescentando na sua criação. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega no 6º dia, ele está produzindo. Ele está criando o ambiente, igual eu disse. Primeiro ele cria um ambiente para o homem entrar, depois ele mantém um ambiente para o homem com animais, com frutas, com toda a separação do que precisa produzir. Então, eu vou ler aqui, eu queria depois que o pessoal deixasse, eu vou ler agora a segunda parte, que diz assim a palavra do Senhor, no 12. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está não conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o 3º dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra e iluminar a menor, para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus o pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Desculpa a leitura, porque está bem pequeno aqui, eu estou lendo devagarzinho. E foi a tarde e a manhã do dia 4. E disse Deus, produzam águas abundantemente, répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face das águas, das suas espécies, perdão. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. E as aves se multiplicaram na terra, e foi a tarde e a manhã do dia 5º. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. O que a gente estava dizendo, né, Celo? Esse cuidado até o verso que nós lemos 24, e você vê que, como eu disse, no primeiro momento até o 5º dia Deus prepara o ambiente, e no 6º dia Deus agora começa a preparar a provisão. Então discorre pra gente aí um pouquinho disso, Celo. Então, Léo, eu vejo duas coisas muito interessantes
nessa segunda parte, né? Deus ele vai dar ordem. Deus ele vai dar ordem, né, ao mar e à terra, para que eles criem. E o que é lindo, que a gente muitas das vezes as pessoas não entendem, é que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro que não deve ser somente lido, mas sendo aplicado na nossa vida atual. Nós temos que trazer aquilo que nós lemos para o dia de hoje. Você vai ver, Deus, ele podia, como você falou aqui, bem dito, né? No início, Deus podia ter criado tudo por uma só fala, porque a palavra dele tem poder, ele podia ter criado tudo numa só. Deus, nós começamos aqui a falar que Deus ele respeita, né, ciclos, então ele vai criar cada coisa no seu dia. Mas o que eu acho lindo de uma coisa é o que a gente tem que trazer nesse texto hoje, você que está ouvindo. Traz esse texto, aplica para a sua vida. Porque Deus ele vai dar ordem ao mar que o mar crie peixe de espécie diferente. Então, trazendo para a nossa vida hoje, Deus ele vai te dar ferramentas para você fazer algo. Deus ele pode criar algo na tua vida? Sim, ele é Deus. Mas ele te dá ferramenta, ele te dá material para que você crie, ele te dá autoridade no nome dele para que você crie. Ele vai dizer, terra, cria semente, cria árvores frutíferas, para que a terra possa criar. Deus ele não vai pedir que ele mesmo dê uma adoção às árvores, não. Ele te dá autoridade, trazendo para a tua vida hoje, irmãos. Deus te deu ferramenta, Deus te deu condições, Deus te deu sabedoria. Deus te deu entendimento dos céus, você foi criado à imagem e semelhança dele. Vai dizer lá, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, a partícula de Deus dentro de você, há uma autoridade, Deus já deu ferramenta. Muitas das vezes ficamos questionando por que não criamos, por que não fazemos, por que não produzimos, por que estamos na inércia. Deus quer que você tenha uma metanoia nessa noite, uma mudança de perspectiva. Não só no mundo espiritual, mas também na tua vida material. Deus já te entregou ferramentas. Agora você tem que criar. Você tem que produzir. Fica muitas vezes questionando por que isso não acontece, por que isso não é transformado. E no livro de Gênesis está dizendo, Deus está te dando as ferramentas. Olha só, eu mandei a terra criar, porque eu dei ferramenta, dei autoridade para ela, e Deus deu isso para mim e para a tua vida. Aí ficamos muitas das vezes questionando por que não acontece. Porque não entendemos aquilo que Deus tem, aquilo que Deus dá, aquilo que Deus transforma, aquilo que Deus nos deixa como legado, como orientação. Então esse texto é lindo isso, que Deus ele dá autoridade, que você falou, ele cria ambiente para que o homem, através daquele ambiente, venha produzir, venha se alimentar e venha a viver uma vida plena com Deus. E é engraçado que você lê o texto, aí tem uma parte que ele diz, né, besta fera e tal, e Deus criou homem. Você vê que eu vou ler logo a última parte, para a gente não deixar muito longa. E fez Deus feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil a terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-vos, domínio sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está para mantimento, e todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, todas as ervas verdes será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Quando eu li esse capítulo 1, ele vai até o verso 31. Foi o que eu te disse, algo tremendo, Celo, falou no meu coração. E o que foi que gritou ao meu coração sobre essa palavra? Foi que o seguinte,
você vai ver nesse texto, nesse exato momento, que Deus ele constrói toda a estrutura, como já dissemos no começo, né, para criar o ambiente que mantém o ser humano vivo. Porém, aqui existia algo incrível, que também já traz uma revelação no nosso coração. Existia um propósito. E muitas das vezes Deus nos coloca em ambiente que está preparado para a nossa vida, nos mantém lá dentro, mas a gente não cumpre os propósitos. Qual é o propósito deles? Multiplicai-vos. A Bíblia está dizendo que ele cria homem e mulher, cria o ambiente, e a única ordem que ele dá é multiplicai-vos. Qual é a ideia dessa palavra? Que eles produzam, que eles multipliquem, porque o ambiente foi preparado em grande escala e nós precisamos gerar vidas, gerar pessoas, vidas em pessoas. E a gente entende esse evangelho que muitas das vezes a gente está dentro do ambiente que Deus nos colocou, a gente vive da provisão de Deus, mas a gente não gera. Na verdade, nós somos abortadores de pessoas. Em vez de a gente criar pessoas para o reino, e eu não digo só na ideia de gerar vida dentro do contexto da palavra, mas eu digo de gerar vida em pessoas, trazer pessoas para o reino, criar uma expectativa daquilo que Deus gerou em nós para a vida. Só que isso me chama atenção, Celo. Por quê? Porque as pessoas confundem isso, e aqui eu já queria deixar uma palavra profética para quem está nos ouvindo. Tem muita gente, Marcelo, que está dentro do ambiente que Deus colocou, e eu quero fazer um comparativo com a igreja. Não perde um culto, está em todo o ambiente, está dentro do ambiente que Deus colocou, vive todo o tempo vivendo da provisão e da mão do Senhor, dos milagres e do cuidado de Deus. Estão cumprindo o propósito, que é o quê? Vivendo todas estão gerando pessoas, mas não vivem as promessas. Por quê? Você vai ver, para viver promessa, nós precisamos cumprir princípios. E princípio de obediência é a única questão que Deus deixa aqui no Éden. Uma vez o meu sobrinho me perguntou assim, por que Deus falou para eles comerem de tudo e deixou uma árvore lá sabendo que eles iam pecar? Porque Deus ele precisava assinar um princípio, que era obedecer. Não tem como ter relacionamento comigo, não tem como viver da minha mão, não tem como ver coisas extraordinárias se você não cumprir princípio. Meu princípio é, me obedeça. E qual é a ordem? Não coma desse fruto. Então a ordem ali é para limitar a ação e separar obediente de não obediente. E o que é o mais incrível, que eles estão fora da promessa, sai do Éden, eles continuam se relacionando com Deus, porque Deus continua falando com Caim e Abel, aceita a oferta deles e de um não. Deus continua falando, eles continuam produzindo, porque Adão e Eva continuam cumprindo o propósito. Qual é? Produzir. Eles estão gerando. Eles continuam falando com Deus, mas estão fora da promessa, fora do jardim. Isso é uma atenção que me chama, porque Deus ele criou o ambiente da promessa para vivermos inserido dele, mas cumprindo o propósito. E isso me chama a atenção nesse tempo, no nosso tempo da igreja, no nosso tempo, que é o que acontece. É muita gente cumprindo o propósito, falando com Deus, dentro da igreja, mas não vivendo promessas, porque não consegue cumprir princípios. Porque isso que você falou a respeito, né, de Deus, ele continua se relacionando. Passamos do princípio, Léo, que Deus ele não quebra as suas palavras. Sim. Ele vai dizer que, né, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E eles tinham um pacto, Léo. A Bíblia vai dizer que todo o cair da tarde o Senhor se relacionava com Adão e com Eva. E no dia que eles pecaram, eles, né, passaram, continuaram ouvindo a voz de Deus. No dia que eles pecaram e tiveram a consciência que pecou, o próprio Deus mostrou para ele assim, eu não quebro princípios, o que você falou lindo. Embora você errou, fugiu daquilo que era de propósito, eu não posso voltar atrás da minha palavra, eu tenho que te encontrar no cair da tarde. Porque o texto é claro, vai dizer que quando Deus chega no local determinado, combinado de todos os dias, Adão e Eva estavam escondidos. Por quê? Porque ele quebrou princípios. E quando a gente quer, a Bíblia vai dizer o quê? Que nos constrange é o quê? E o impressionante é que quando a gente quebra o princípio, tratando de Adão e Eva, nossa própria alma, a gente faz se esconder. A gente vai nos esconder. A gente se anula, acha que Deus ele não sabe. E na verdade Deus está dizendo o tempo todo, filhinhos,
Se porventura alguém pecar, tem um advogado que intercede por nós. Eu costumo sempre dizer, eu não costumo muito apregoar isso, porque às vezes pode ser até interpretado mal, mas eu costumo sempre dizer que o pecado ele não afasta ninguém de Deus. O que nos afasta de Deus é a iniquidade, é a prática do pecado, é você viver no pecado, é deixar que teu pecado te afaste das promessas de Deus, daquilo que Deus determinou para a sua vida. Isso foi um princípio, né? A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Mas Deus ele não volta da sua palavra. Deus estava lá no momento exato, na hora marcada. E é assim que Deus faz na nossa vida. Isso é tão tremendo que quando eu li o capítulo 1 desse texto, Deus ele, o tempo inteiro ele está falando sobre períodos de tempo. De alianças. Ele está falando de alianças, ele está falando sobre detalhes, ele está falando sobre respeitar períodos, ele está falando de detalhes, ele está falando de cuidado, ele está falando que ele está montando um ambiente, ele está construindo uma estrutura para que a gente se relacione com ele, viva da provisão daquilo que ele criou. Que é Deus, né, que é o Evangelho. Né? E engraçado que a gente mais para frente, a gente ainda vai chegar lá, mas ele vai dizer que ele vai plantar 2 sementes no meio do jardim. Ele vai colocar uma árvore do bem e do mal e uma árvore do entendimento, da vida. Então, assim, ele está dizendo assim, da árvore da vida, coma abundante, mas do bem e do mal não, porque você vai sofrer uma punição pelo erro de quebrar princípio, que é a morte. Pecado vai sempre estar relacionado à morte. É isso que você falou, pecado não vai te afastar de Deus, apesar de Deus não ter nenhum pacto, não ter nenhuma parte com o pecado. Mas ele está dizendo o seguinte, a sua semente você vai colher, e o pecado vai te trazer morte e a separação total de um possível elo futuro. Esse livro que foi escrito aqui, que fala sobre arrebatamento da igreja, ele fala exatamente isso, de volta à origem, porque Deus ele não tem um plano B, ele só tem um plano A. Então o plano A de Deus é trazer de volta, não tem um plano B. Então ele traz de volta à origem. O projeto sempre foi isso, voltar num relacionamento íntegro com Deus. Mas quando eu falo, Léo, sobre o pecado não vai afastar, eu já vou trazendo mais na frente sobre a graça, né? Que a gente está falando isso, é porque eu costumo dizer isso, é porque é graça, porque a Bíblia vai dizer que a graça é por meio da graça que nós somos salvos. Né? Isso, a Bíblia vai dizer, isso não vem de vós, mas isso é dom de Deus. É claro, a gente não tem que pecar vivendo uma vida de pecado. Exatamente. Mas é porque hoje se apregou, então, assim, se você pecar, você vai morrer. Na verdade, se você pecar, a Bíblia vai dizer uma coisa linda, vai dizer assim, olha... Tem um advogado. E é que é lindo, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança arrependimento, misericórdia. É essa misericórdia de Deus. A Bíblia vai dizer que por Davi, uma certa feita, Deus falou com Davi, cara a cara, falou assim, o que você escolhe? Cair na mão dos teus inimigos ou cair na minha mão, Senhor? Eu prefiro cair na tua mão, porque na tua mão há misericórdia. Davi sabia que ele estava todo errado, cara. Mas ele sabia que na mão de Deus, embora a mão de Deus ela é poderosa, ninguém pode tirar, mas ele sabia que Deus ele é misericordioso. É nisso, não é viver numa vida de pecado, é você fazer o ouvinte entender. Isso, não é você dar legalidade ao pecado. Aqui ninguém está validando o pecado. A gente entende que o salário do pecado é a morte. É a morte. Só que o que antecede a sua morte é o cuidado e o amor de Deus o tempo inteiro, querendo que você se arrependa, que você volte a princípios, que você volte a se relacionar para que ele possa derramar dessa graça. Tem um texto, se eu não me engano, é de Spurgeon, que ele vai contar uma história que tinha um homem que ele fez um crime, né, e ele estava preso. Mas teve uma comoção na cidade. Charles Spurgeon, eu acho que escreve isso, eu não tenho certeza, não vou dar o nome ao autor. E todo mundo fez pedido pelo aquele jovem estava preso. Aí
o prefeito da cidade se vestiu de pastor e botou a carta lá de liberação dele, porque ele era um bom jovem e tal, tudo mais. E aí eu não tinha antecedentes criminais, mas cometeu um erro. Aí ele vai ali e leva dentro daquela Bíblia a carta dele de liberação, de soltura dele. E na verdade, quando aquele homem chega até ali vestido, travestido de pastor, e dá aquela Bíblia ali querendo falar do amor de Deus, aquele homem fala: não quero saber de nada não, eu estou aqui preso, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não estou arrependido de nada. E na verdade é o seguinte, ele não ficou preso ali pelo crime, mas ele ficou ali preso porque ele não quis se arrepender. Não quis experimentar da graça. Não quis experimentar da graça. Essa é a graça que Deus ele tem o tempo todo para nós, e muitas das vezes a pessoa não quer experimentar. E algo incrível, não estou conseguindo colocar, algo incrível aqui, porque acho que a internet aqui também ficou, aqui embaixo é ruim. O que me chama a atenção, Celo, nesse cuidado de Deus, nesse relacionamento, né? Exatamente, agora foi nesse cuidado de Deus, é entender que o tempo inteiro, tudo que Deus está criando, Ele está pensando na gente. Tudo que Ele está mantendo, e a Bíblia vai dizer, e fez Deus, que é algo incrível. Ele vai dizer que todas as coisas que Deus fez falando, Ele fala que é muito bom. Muito bom. Mas quando Ele vai criar um homem, Ele está em silêncio. Porque a gente entende que Ele ensina um outro princípio lindo aqui. Qual é? Quando Deus está falando, Ele está sendo diretivo. A voz dEle faz com que as coisas criem. Mas quando Ele está colocando a mão, Ele está colocando a atenção no que Ele está construindo. Por quê? Porque precisa ser semelhante a Ele. Então eu fico imaginando... Precisa ter detalhes, né? Eu fico imaginando o cuidado da mão de Deus em colocar um nariz, uma orelha, um braço. Eu fico imaginando Ele pegando o barro e Ele tendo que... Não que Deus não tenha o poder de falar e agir, porque Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente. Ele tem todos os atributos para falar comigo e estar fazendo algo perfeito. Mas Ele sempre, o tempo inteiro, Ele está nos ensinando algo. Ele está dizendo assim, vai ter tempo que é tempo de você falar e determinar algo. Mas vai ser tempo que você vai ter que construir em silêncio. Porque todas as vezes que Deus falou, Ele fez com a sua boca, Ele falou que era bom. Mas toda vez que Ele aplicou atenção e fez em silêncio, a Bíblia vai dizer que Ele diz que era muito bom. Então eu entendo que todas as coisas boas Deus faz falando. Mas as maravilhosas Deus faz em silêncio. Então eu entendo que muitas das pessoas que estão ouvindo isso, de repente a única coisa que tem hoje é o silêncio. É a escuridão do tempo da noite. Da ausência de Deus. Da ausência da luz. Mas Deus está dizendo assim, fica tranquila, porque nesse silêncio eu estou trabalhando. Nesse tempo de escuridão é tempo de parar e descansar, porque logo em seguida vai vir a luz e vai ter tempo da direção. Vai ter tempo que eu vou mostrar caminhos. E não preciso aqui trazer um jargão de crente, mas eu tenho certeza que alguém que está ouvindo agora vai ver isso depois. Se você hoje... Eu não estou falando de uma religião, não estou falando de igreja, não estou falando de Deus, estou falando de Jesus que cura e salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A Bíblia fala em João que a Bíblia vai dizer que em João Jesus é a luz do mundo. Então não é uma luz que ele só traz clareza para a direção. Ele é uma luz que revela coisas que estão na escuridão. Glória. Então não só tem a ver com o destino, tem a ver com coisas que estão ocultas. Porque a gente entende que há um mundo do mal que luta contra. Então entenda que existe um caminho que é Jesus e Ele quer a sua vida, Ele quer a minha vida, Ele quer trazer esse momento poderosamente ao nosso coração. Leandro Silva está dizendo aqui com a gente, essa live está falando muito ao meu coração. Amém, Leandro? A gente tem uma palavra no teu coração e como a gente vai fazer só 1 hora de live, para botar o pedido de oração. Exatamente. Clamando em nome de a gente Jesus. vai, quando for 10 minutos, Marcelo está estrategicamente, eu vou montar para vocês. Marcelo está estrategicamente aqui, nessa parede de oração. E essa parede de oração tem 2 mãozinhas ali, que ali tem vários nomes de oração.
E Marcelo daqui a pouco vai levantar um clamor e você vai deixar o seu nome aqui. Jesus. Você vai deixar o seu nome pra gente nessa live aí, que nós vamos clamar pela sua casa, pela sua família. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de graça. E para encerrar, Celo, deixar uma consideração final aí pro coração de quem está ouvindo. Eu só queria deixar uma coisa aqui, que você estava falando sobre quando Deus ele detém na criação do homem um momento específico, né? E ali Deus ele começa a mostrar um relacionamento, porque você falou bem dito, em todo o restante da criação ele liberou uma palavra, mas no homem ele se deteve e ele tocou no barro. Deus está mostrando um relacionamento com o homem. Deus começa a mostrar intimidade com o homem. Você só consegue tocar em alguém que você tem relacionamento. Você não consegue passar no meio da rua e pegar alguém que está passando e tocar no pescoço, tocar na cabeça, tocar no braço, porque você não conhece essa pessoa, você não tem relacionamento com isso. E Deus, quando ele mostra, ele não precisa falar assim, olha, eu começo aqui com você desde a tua criação, um relacionamento. Eu começo a entender, sabe o que é isso, El? Porque já viu quando a gente era garoto, novo, e a gente pegava aquela pipa e afinava a vareta, dando um exemplo chulo aqui, mas é só para você entender o que é relacionamento, às vezes com coisas tão pequenas que a gente dava tanto valor, e a gente fazia aquela rabiola, botava, quando a gente voava a pipa embora, a gente ficava triste, porque você passou a noite toda construindo aquilo, você teve um relacionamento, você tirou o seu tempo para cuidar daquilo. Por isso que Deus, ele quando todo cair da noite, da tarde, ele ia se relacionar com o homem. E o homem, quando ele peca, ele quebra esse relacionamento. A Jesus Cristo, o Cordeiro verdadeiro, vai lá na cruz, ele restitui de novo essa aliança, esse relacionamento de novo. É isso que Deus tem para a tua vida nessa noite. Deus quer restituir o teu relacionamento com ele. Porque ele te formou, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que você precisa, ele sabe aquilo que você almeja, o que você pensa. A Bíblia vai dizer que antes que nós viemos pedir, Deus o sabe. Até o desejo de nós adorarmos a ele, cara, vem de Deus. Então entenda uma coisa, Deus ele precisa que você tenha relacionamento com ele. Então, irmãos, tenha certeza nessa noite, não deixe que nada quebre o teu relacionamento com Deus. Não deixe que o pecado afaste do teu relacionamento com ele. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos que vão ouvir, que estão ouvindo essa live aqui. Eu tenho certeza que foi feita de coração. Aqui a gente está batendo um papo aberto. Exatamente, a gente quer trazer acho que deu uma travada aqui, mas vamos deixar então, Celo, essa consideração final. Eu queria exatamente deixar nesse capítulo 1, eu queria deixar como uma palavra final de término para você que está assistindo a gente, você que vai ouvir isso depois. Aprenda a respeitar períodos, aprenda a entender momentos, porque vai ter tempo que você, como já foi dito em Eclesiastes, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar. E tem muita gente tentando abraçar no tempo que quer se afastar, tem muita gente querendo plantar no tempo. A palavra vai dizer lá em Deuteronômio que Deus vai criar uma chuva atemporânea e seródia, ou seja, há um tempo determinado, porque chuva é chuva. Tiago 5, ele poderia fazer, Marcelo, chuva é chuva. O problema é que ele coloca uma chuva para o começo e uma chuva para o final. Verdade. Uma é para poder estruturar a semente e outra para fazer crescer. Então a gente entende que esses períodos são para poder fazer a gente amadurecer. Processos são feitos para ser respeitados e muita gente não quer passar por isso, quer pular etapas. E Deus nos ensina em Gênesis capítulo 1, até onde nós lemos, que ele foi um Deus que no primeiro dia ele criou a luz e as trevas. E no quarto dia ele volta para aperfeiçoar, trazendo luminares, a lua, o sol, trazendo períodos. A Bíblia vai falar que é períodos. Ele está dizendo sobre tempo. É o calendário do mês, dos anos e dos dias, para entendermos que existem períodos para serem respeitados. Então, essa aula de hoje, esse texto de hoje está falando no nosso coração sobre isso. Se Deus trabalhou de manhã e à tarde, respeitou a noite, foi porque ele queria ensinar um princípio. Porque na escuridão a gente não enxerga, porque à noite é difícil de a gente ver princípios e enxergar.
Deus está fazendo um paralelo com o nosso coração acerca disso. Então eu entendo muito sobre isso, Cielo, sobre períodos, sobre tempo, sobre o cuidado, sobre a peculiaridade dos detalhes, sobre um Deus que está fazendo, mas ensinando para uma posterioridade. Ele não está só preocupado em realizar, ele está procurando deixar um legado, porque alguém vai ler Gênesis depois de 5 milhões de anos depois e vai dizer assim, caramba, Deus ele revela profundo, escondido. Para você que está ouvindo isso, queria deixar essa palavra, essa live, foi o capítulo 1. Toda segunda-feira eu vou trazer um convidado mais que especial. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo, amigo e irmão que o Senhor me deu, e eu tenho certeza que falou ao teu coração, ministrou algo na tua vida. A gente fez hoje a live na minha página, e acho que por isso que eu não consegui deter uma quantidade de pessoas, porque eu deveria ter feito no meu Facebook principal. Mas o próximo nós vamos fazer no nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito lá, eu vou deixar aqui depois para você me seguir, me curtir lá. Deixei um QR Code para quem quiser aproximar aí depois do celular e comprar o livro lá. O Preço do Campo de Sangue, o Valor da Redenção, um livro que falou muito ao meu coração, uma revelação. Se adquire, abençoa o nosso ministério. E eu queria agradecer, Cielo, pela tua vinda, por ter agregado ao nosso coração. Tenho certeza que essa live vai ficar e, como eu disse, eu queria deixar um legado. Porque amanhã alguém vai ver isso, meu neto, seu neto, meu bisneto, vai falar assim, caramba, meu avô, meu bisavô deixou algo no meu coração, se Jesus não voltar até lá. Oh, glória. Então eu queria agradecer, queria profetizar, profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o seu tempo, sobre o seu trabalho. E eu acredito e já quero agora aí fazer com que você seja profético aí. Tem 2 mãozinhas aí, e aí eu queria que você clamasse. Pode tirar aí o fone, bote a mãozinha e clame por esses pedidos de oração que está aí na parede. Já tem alguns inscritos, se depois você quiser escrever algum e deixar. E o povo da live que está vendo agora e que vai ouvir depois para clamar aí, amém? Pode clamar aí, Cielo. Amém, irmãos. Vamos clamar a esse Deus que tudo pode, Deus que através da sua palavra fez, se transformou e continua transformando. Jesus vai dizer que o seu Pai trabalha até hoje, e Ele também, e Ele trabalha para que nós tenhamos vidas e vida com abundante, né? Vamos orar em nome de Jesus. Você que possa estar aí agora curvando a sua cabeça, né? E o que é lindo isso é porque o poder da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos usar o poder da palavra que Deus usou no princípio, mas com a autoridade que foi dada sobre todos os nomes, que é do nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, te louvamos e te rendemos graça, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, todo louvor. Nos perdoa, Senhor, se fomos errôneos em alguma palavra, mas, Pai, nós fizemos aqui para a glória e louvor do teu nome. Pai, aqui sabemos que isso é um ato simbólico, essa parede. Pai, aqui esse espírito de oração. Mas sabemos também, Senhor, que tem um Deus que é poderoso. É um Deus que libera uma palavra e algo acontece. Eu quero ser boca profética para os meus irmãos que estão do outro lado da live. Aqueles que ouviram hoje, mas daqueles que vão ouvir, Pai querido. Porque, Pai, eu te peço assim, Pai. Porque uma certa feita no Monte das Oliveiras, o Senhor falou orando ao Pai, que disse assim, Pai, eu oro por eles que estão aqui, mas eu oro pela que vão vir, aqueles que ainda vão conhecer. Então, Pai, nós fazemos menção à Tua palavra. Eu oro por aqueles que estão ouvindo agora, mas eu também oro por aqueles que vão ouvir ainda, que vai aceitar essa palavra, que venha ser impactado, que venha ser transformado. Pai, em nome de Jesus, eu tiver um irmão meu nessa noite com enfermidade, eu uso a autoridade que há no teu santo nome. Pai, vai tocando agora que ele vai estar ouvindo agora a tua voz. Pai, a tua palavra diz que tu és Jeová Jireh, Jeová Rafá, tu és o Deus da provisão, mas tu também és o Deus da cura. Pai, em nome de Jesus, com a autoridade que em nós foi imposta, pelo poder que há no teu nome, Pai, que pessoas sejam impactadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam curadas através dessa live para a glória e louvor do teu nome. Pai, eu te peço agora que tu libere agora uma palavra de cura
que venha tocar, Pai, que depressão. Pai, eu declaro o teu nome, Pai, através das vidas. Pai, eu profetizo o teu nome na depressão. Eu profetizo o teu nome na tristeza. Eu profetizo o teu nome onde tiver alguém agora paralítico. Eu profetizo o teu nome onde tiver alguém agora pensando em parar, desanimado. Pai, em nome de Jesus, transforma a vida, porque a tua palavra diz: haja luz, e tu fez separação entre a luz e as trevas. Se tem algum irmão meu hoje em trevas, separa ele hoje e traga ele para a formosa luz que é a tua palavra. E a tua palavra diz que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, a tua palavra transforma vidas nessa noite. Pai, eu também te entrego o pastor Leonardo em tuas mãos, a sua família. Que o Senhor venha conduzir o teu filho, Pai, em coisas grandes. Que o Senhor venha, Pai querido, Pai, transformar, Pai, o entendimento do teu filho cada dia mais, dando sabedoria, dando inteligência e dando, Pai, discernimento do teu Espírito. Oh, Pai, pedimos tanta coisa, dom de cura, pedimos dom de libertação, de profecia, mas não pedimos o dom de discernimento. A tua palavra diz que aquele que é do Espírito discerne bem todas as coisas. Pai, nós te clamamos nessa noite pelo dom de discernimento, para que nós possamos discernir aquilo que tu quer para a nossa vida. Pai, nos direciona caminhos tremendos. Pai, precisamos de uma resposta, precisamos de um já de ti nessa noite. Quantas pessoas precisando de um já seu, Senhor? Libera, Pai, uma palavra de vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glórias. Amém, Celo. Então ficamos com essa live, essa palavra, essa oração poderosa. Espero que possa ter abençoado o teu coração, abençoar a sua vida. E deixe lá seu comentário. Depois, como eu disse, eu vou botar a regra lá embaixo no comentário e nós vamos sortear esses 3 livros. Amém? Arrebatamento da Igreja, De Volta à Origem, Alianças Erradas, Vidas Frustradas, nosso amigo Pastor Davidson, e Crescer é Preciso, Aprendendo a Chegar à Estatura de Cristo, Apóstolo Pichenini. Amém? Vamos botar a regra lá, vamos sortear esse livro para abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que vai ser tempo de graça. Esse é meu, vou levar para casa, hein? Pode levar, esse é seu. Já queria agradecer a todos, agradecer a Deus por essa oração, por tudo que foi ministrado aqui. Então fica com Deus, graça e paz. Graça e paz. Oi. Isso aqui eu vou dar para Roberta. Alianças erradas, vidas frustradas.